culto. Quero pedir toda a igreja para se levantar. Nós vamos orar, vamos receber esse grande homem de Deus. A casa é sua, fique à vontade. Dá uma salva de palmas para Jesus. Vamos orar por ele aqui. Estenda as suas mãos para cá. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, eu te peço que nessa noite ele seja um instrumento teu como nunca foi nessa terra. Deus traga revelações, visões, usa o Senhor na palavra de ensino, em sabedoria. Senhor, eu te peço que cada um de nós nessa noite saiamos daqui impactados com a tua glória, através da instrumentalidade do teu servo. Senhor, abre os céus nessa noite, fala com a tua igreja, queremos ouvir a tua voz, em Cristo Jesus. Meu pastor, fique à vontade. Meus irmãos, boa noite, paz seja com todos vocês. Podem sentar-se, por favor. Quantos felizes temos aqui essa noite? 14 pessoas, muito bom. Quantos felizes temos aqui esta noite? Ok. É uma alegria revê-los. Há bem pouquinho tempo atrás eu tive a alegria de estar nessa casa, aqui nesse mesmo púlpito, tendo a satisfação dessa igreja, dessa casa, receber um projeto meu e da minha esposa, que foi a Conferência Ouça. Quem esteve na Conferência Ouça aqui? Glória a Deus. Vamos voltar, né, gente? Né? E qual não foi minha surpresa de logo depois disso ter recebido esse convite muito honroso para estar aqui na celebração de 17 anos desta querida igreja. Quero louvar a Deus pela vida do apóstolo Márcio, da bispa Vaninha. Que bom cooperar com vocês, que bom revê-los, né? Que alegria, que honra para mim. Muito obrigado, pastor Márcio, toda essa família muitíssimo querida, pessoas de Deus, pessoas que nós amamos. Eu falava há pouco aqui com o pastor Márcio como eu percebo o cuidado de Deus me direcionando, me aproximando dos lugares e das pessoas certas, não é? Em que eu entendo que o Senhor realmente tem um propósito nessa aproximação. E eu creio que há um propósito para termos nos conhecido, nos aproximado, e eu vim aqui para fluir de Deus sobre a vida desta igreja, e já estou recebendo muito de Deus também através da vida de vocês, nesse culto tão abençoado, tão alegre, tão jubiloso, com cara de festa, como tem que ser. Seja o Senhor louvado para sempre, eternamente. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada, pegue-na agora, por favor. Pegue a sua Bíblia, por favor. E abra comigo no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Vamos ler 2 versos. Um no Evangelho de Lucas e um no livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas 24 e 49. Lucas 24 e 49. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está escrito assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1 e verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quantos podem dizer graças a Deus esta noite? Quantos podem dizer aleluia? Muito bom. Existe uma palavra comum nos 2 versículos que nós lemos. Uma mesma palavra que aparece nos 2 versículos que lemos, mas em cada um desses versículos ela atende a um objetivo bastante diferente, embora seja a mesma palavra.
No primeiro versículo que nós lemos, Jesus está dizendo: eu vou enviar sobre vocês a promessa do meu Pai. Vocês vão receber o Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Até. Qual é a palavra que eu estou grifando aqui? Como é que é a palavra? O até nesse versículo de Lucas, ele atende ao propósito de tempo. Eu vou ficar aqui até 22 horas. Não, foi só um exemplo, tá? Nem encontrei apoio, viu? Solta. Puxa vida. Viu, pastor? Falei. Tá bom, vou ficar aqui até 21h58, ok. Então, vamos lá. Até de tempo, você diz assim, ó, vou ficar esperando você até 5 da tarde. Até de tempo. Então, Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A orientação de Jesus é, observem o tempo. Respeitem o tempo, sejam zelosos com o tempo, não se precipitem com o tempo, não deixem que o tempo se exceda, sejam pontuais. Eu estou descobrindo nessa palavra de Jesus que pontualidade e avivamento têm uma relação. A obediência e a observação do tempo têm uma ligação com o avivamento. A obediência e a observação do tempo têm uma ligação com o... Opa, quem ainda está por aí, diga amém? Então vamos de novo. A obediência e a observação do tempo tem a ver com o... Ok. Agora vamos para o segundo texto que Jesus falou para nós. Jesus diz aos seus discípulos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em toda a Judéia e Samaria até, olha a palavra de novo aí, até, qual é a palavra? Até os confins da terra, mas agora até não é sobre tempo, agora até é sobre espaço, é como se eu dissesse, vou caminhar até aqui. Então na primeira vez Jesus usou a palavra até para falar sobre tempo, e agora Jesus usa a palavra até para falar sobre espaço, dimensão. Ele diz, olha, até aos confins da terra. Qual é a chave profética que Jesus está entregando para os seus discípulos e para a igreja? Como estas coisas todas conversam, se harmonizam, para nós começarmos a entender um caminho que eu creio que o Senhor aqui veio nos propor para essa linda festa de 17 anos de uma igreja que tem avivamento até no nome, né? Então, meu Deus do céu, né? 5 pessoas entenderam a palavra. Glória a Deus. Então veja, Jesus está falando então no primeiro versículo sobre a necessidade de respeitar o tempo. Jerusalém era uma chave, Jerusalém era algo que Deus não abria mão, que Jesus não abria mão. O avivamento tinha endereço e hora e dia para acontecer. E como Deus é extremamente assertivo, sem dúvida alguma, o derramamento do Espírito Santo aconteceria no lugar que Deus disse, no dia que Deus disse, na hora que Deus disse. Qual é a única dúvida que repousa, então? Quem estaria lá? Porque Jesus diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus está considerando que há a possibilidade de que alguém não fique, senão ele não falaria. Você observa que Jesus mesmo foi atrás de 2 discípulos que estavam indo no caminho rumo a Emaús, só para dar um exemplo de como teve gente que não entendeu, fique até. Então o que eu quero que você compreenda é que tudo que está na agenda de Deus para esse tempo vai acontecer no lugar que Deus determinou, no dia que Deus determinou, na hora que Deus determinou, e só repousa uma dúvida, se você vai estar lá, porque que vai acontecer, vai acontecer. Então eu vim aqui de Deus profetizar uma palavra, se já tem lugar, se já tem dia e se já tem hora,
tudo que você e eu precisamos fazer é ter a certeza de que nós vamos estar no lugar certo, no dia certo e na hora certa, porque que vai vir sobre esta nação um avivamento que ainda não foi vivido, eu creio, e eu vou estar aqui para ver isso. Quantos dizem graças a Deus esta noite? Então, respeite o tempo, zele pelo tempo, compreenda o tempo. Por quê? Porque se vocês não compreenderem o tempo, não zelarem pelo tempo e não respeitarem o tempo, vocês não vão receber uma outra coisa. Pergunte qual? A dimensão. No versículo 8 do capítulo 1 de Atos, a palavra até não é sobre tempo, ela é sobre dimensão. Até aos confins da terra. Então, se vocês entenderem o tempo, respeitarem o tempo, forem zelados com o tempo, eu dou a vocês a dimensão. Pastor, quem é que não está recebendo a dimensão que Deus queria entregar? Aqueles que não estão lendo o tempo, entendendo o tempo e nem respeitando o tempo. Quais são as igrejas? Quais são os ministros? Quais são as pessoas que não estão colocando os pés na dimensão que Deus quer entregar? Aquelas que não estão entendendo o tempo, respeitando o tempo, nem zelando pelo tempo. Se nós não entendermos o tempo, não recebemos a dimensão. Deus só entrega as dimensões dos confins da terra. Deus só alarga tendas. Deus só entrega espaços maiores. Deus só expande fronteiras. Deus só dá mais para quem entende o tempo, zela pelo tempo, respeita o tempo. É por isso que eu vim de Deus aqui entregar uma palavra. Existe um tempo de Deus, existe um cronograma de Deus. Eu não posso dormir, eu não posso cochilar, eu não posso perder esse tempo. Eu não posso ficar como Pedro, desejando fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias, após Moisés e Elias já terem sumido e ido para o céu de novo. Eu não posso estar na contramão das coisas, eu não posso perder a hora de Deus, eu não posso perder o momento de Deus, porque há uma dimensão, há uma grandeza que Deus quer entregar. Mas se eu não perceber que é agora o que Deus quer fazer, quando eu me der por mim, já não haverá mais tempo. Mas em nome de Jesus, esta igreja não vai perder o espaço que Deus tem para entregar, porque ela não vai perder o tempo da visitação do avivamento de Deus. Pois bem, o assunto aqui é sério. Nós estamos nos minutos, eu estou falando de minutos, finais do ministério pós-ressurreição. Aquele que começou quando Jesus ressuscitou, durou 40 dias. São os minutos finais onde será ainda possível aos discípulos olharem no olho de Jesus, tocarem nele, serem tocados por ele. Minutos finais. Nesses minutos finais é a última oportunidade que eles possam fazer alguma pergunta e ouvir de Jesus assim como você está me ouvindo agora. É a última oportunidade, a última. Aí alguém pensa, é a hora de fazer a pergunta de $1 milhão. É hora de fazer aquela pergunta que pode discernir, desembaraçar, que pode decodificar algo maravilhoso. É a hora de pegar a inquietação mais latente da minha vida e perguntar a Ele. É a hora de esclarecer a maior dúvida, é a hora de despejar o maior anseio, é a hora de dizer aquilo que mais conflita na minha mente. A pergunta, são os últimos minutos e os discípulos vão escolher fazer uma pergunta. Quando nós olhamos para este texto lindo, um texto célebre, um texto maravilhoso, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Quem se anima com essa notícia de virtude do Espírito Santo? Só que esta promessa de Jesus, ela começa com uma palavra. Você percebeu com qual palavra começa o versículo 8 do capítulo 1? Começa com a palavra mas. Com a palavra? Não precisa ser nenhum cabeção de língua portuguesa para entender que se Jesus começa o verso 8 com a palavra mas, é impossível isolar o verso 8. É impossível não entender que se ele usa a palavra mas para dizer tudo que ele vai dizer a partir disso,
Ele usa a palavra mais em função de algo que aconteceu antes. E o que aconteceu antes? A tal pergunta. Jesus respondeu a tal pergunta que os discípulos fizeram. E para responder a pergunta que eles fizeram, ele ligou esta resposta com a promessa do derramamento da virtude do Espírito Santo. Mas qual pergunta foi essa? Olha para cá. Eu vou ler para você o verso de número 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Jesus estava falando sobre um tempo vindouro. Jesus estava falando sobre um tempo futuro, onde algumas coisas muito especiais iriam acontecer com a igreja e com o reino de Deus. E de repente, dentro deste assunto de um tempo futuro, de um tempo vindouro, os discípulos decidem fazer uma pergunta. As pessoas ali reunidas, não só apóstolos, tinha muita gente ali, decidem fazer uma pergunta que era alvo da inquietação deles, razão da inquietação deles. Razão de algo que eles entendiam ser a tal pergunta de $1 milhão. Aquela que precisa ser a última, talvez a mais importante, e ela é: Senhor, neste tempo restaurarás tu o reino a Israel? Jesus diz: não vos compete saber a respeito destas coisas, mas recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós. Entenda agora onde se encaixa a palavra mas. A palavra mais se encaixa quando Jesus está dizendo o seguinte: não vou responder o que vocês querem saber. Não compete a vocês receberem a resposta da pergunta que vocês fizeram, mas recebereis a virtude. Jesus está dizendo: no lugar da resposta que não vem, recebereis a virtude. No lugar do que vocês querem compreender e não podem, recebereis a virtude. No lugar de uma aflição de natureza política que não será resolvida da maneira como vocês querem, recebereis a virtude. No lugar de uma demanda social que vocês queriam que fosse de um jeito, mas não está como vocês querem, recebereis a virtude. No lugar de um reajuste, de uma readequação da geografia, da geopolítica da Palestina, que vocês queriam que fosse de um jeito, mas não vai ser, mas recebereis a virtude. Porque existem assuntos de natureza social, política, que não vão andar como a igreja gostaria, não vão responder como a igreja gostaria, não vão acontecer como a igreja gostaria, respostas que não vêm, situações que não aconteceram, resultados que foram desfavoráveis, mas a respeito de todas estas coisas há uma medida compensatória, e ela se chama virtude do Espírito de Deus. A virtude do Espírito de Deus não é um quebra-galho. A virtude do Espírito de Deus é uma medida que compensa toda a resposta que não chegou. A virtude do Espírito de Deus não é uma balinha, não é um docinho que adulto dá na boca de criança, não é você ligando um programinho, um desenho para o seu filho ficar quieto, não. A virtude do Espírito Santo não é um jeito da igreja ficar quietinha, ficar caladinha, com o fato de que as coisas politicamente não iriam acontecer como ela esperava. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês não vão conseguir intervir como gostariam na política, não vão conseguir intervir como gostariam na sociedade. Roma vai continuar dominando sobre Israel, não vai mudar isso agora, mas vocês vão receber virtude, 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 virtude. Pegue a mão de alguém que está do seu lado agora, acorde ele nessa noite de domingo e diz: sobre toda resposta que não veio como você queria, existe uma compensação, e ela se chama virtude do Espírito. É só comigo, foi só comigo que no ano passado não aconteceu exatamente tudo o que eu queria? Mais alguém aqui além de mim não conseguiu tudo o que queria que acontecesse na sua vida no ano passado? Mais alguém aqui além de mim? Ah, que bom saber. Mas e a virtude?
Mas alguém aqui, no início do primeiro mês, do último mês do primeiro trimestre, o mês de março, alguém aqui, além de mim, já fez uma breve retrospectiva dos 2 primeiros meses do ano, e alguma coisa não está exatamente como você queria, alguém aqui, além de mim, mas e a virtude? Jesus me trouxe para dizer, nem todas as perguntas serão respondidas, nem tudo que você quer saber eu vou poder te contar, nem tudo que você quer que seja de um jeito poderá ser. Você vai querer intervir em algumas coisas, não vai conseguir, vai querer mudar alguns cenários, não vai mudar, você vai olhar para alguns lugares e pessoas estarão em posições que você não gostaria, elas vão continuar lá, porque não caberá você mudar isso. Na hora que você mudar, você não vai poder colocar quem você quer na cadeira que você quer, na hora que você quer, mas a virtude do Espírito Santo é a medida, é a porção que compensa toda a resposta que não veio. A aflição, ela atenua, a tempestade da alma se acalma. Quem tem virtude, ainda que não tenha a resposta que queria, sobrevive, sobrevive, sobrevive e sobrevive. Jesus está dizendo, não vai ser do jeito que vocês pensam. Não vai ser do jeito que vocês esperam. As revoluções sociais não vão acontecer do jeito que vocês imaginam. Não vai haver uma reprogramação geopolítica na Palestina. Não vai acontecer. Nem, na verdade, cabe a vocês saber sobre isso. Olha só a pergunta, quem está aí, diga amém. A pergunta deles foi, Senhor, neste tempo, no tempo que o Senhor está falando, no tal do futuro que o Senhor está falando, é aí que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Sobre o que eles estão falando? É nesse tempo que Israel poderá ser de novo um povo soberano, porque Israel era uma nação vassala de Roma. Então a pergunta deles é, nós vamos ser de novo um povo soberano quando? Jesus disse, não compete a vocês saber. Sabe quanto tempo demorou para a pergunta dos discípulos ser respondida? Alguém sabe dizer? 1940 e tantos anos. Porque foi só na década de 40 que o Estado de Israel foi reorganizado. Só na década de 40, Israel voltou a ser uma nação de novo. Ou seja, eles pensavam que ia acontecer logo ali, mas demorou 1940 e tantos anos. Como é que se segura? Mais tempo do que se imaginava. Uma resposta, só com virtude. Alguém não está entendendo como é que você está suportando aguardar essa resposta? Virtude. Alguém não está entendendo como é que você continua de pé, mesmo com os resultados que você esperava não tendo aparecido? Virtude. Alguém não entende como é que você consegue orar tanto tempo pela mesma pessoa sem parar? Virtude. Alguém não entende como é que você consegue, depois de ter sido tantas vezes abandonado, traído, virtude. Alguém não entende como é que você não se revolta contra Deus, contra virtude. A virtude explica o inexplicável, compensa o déficit. É virtude. Eu vim ministrar, é uma palavra de Deus esta noite. Eu não sei se tudo que você espera que aconteça, acontecerá quando você espera, mas enquanto não acontece, vai recebendo virtude, vai recebendo virtude, vai recebendo virtude. Está vindo um dia aí, esse dia já tem, esse já está marcado. Que a virtude do Espírito há de vir sobre vós. Nós já sabemos que dia seria esse. No capítulo 2 de Atos. É no dia de Pentecostes. É este dia em que a virtude do Espírito seria derramada sobre os crentes. É nesse dia em que o verso 8 do capítulo 1 se cumpriria. Nós, portanto, estamos na metade aproximadamente do capítulo 1, um pouquinho menos, na verdade. A descida do Espírito Santo acontecerá no capítulo 2, ok? Entre a promessa e sua real realização, há um evento, há algo que acontece, sem o qual algumas promessas para nós não poderão se tornar realidade. E o que é que existe, pastor Eduardo? Entre esta promessa
e sua fiel realização. Existe a reunião descrita a partir do verso 15. Uma reunião onde Pedro, liderando a igreja e presidindo a assembleia, terá de tratar sobre uma questão absolutamente delicada. Eu falei o quê? Delicada, difícil, tensa, densa. Uma demanda que, se a igreja pudesse escolher, não teria. Ou, se tendo, empurraria com a barriga, procrastinaria. Afinal, pense no desconforto de ter que falar sobre o que eles terão que falar. Pense no desconforto de ter que lembrar-se do que eles terão que se lembrar. Mas do que você está falando, pastor? Do suicídio de Judas. A pauta da reunião, contada a partir do verso 15, tem como seu assunto principal a demanda da substituição de Judas. Não é uma reunião fácil. Não é uma reunião leve. Não é uma reunião de risos. É uma reunião pesada. É uma reunião tensa. É uma reunião densa. Pastor, onde o senhor quer chegar? Não, eu já cheguei. Você consegue compreender que no caminho para o desatar de Deus de algumas questões de natureza sobrenatural, espiritual, promessas antigas, etc. e etc. Neste caminho há reuniões difíceis. Neste caminho há a necessidade de que, antes do júbilo do capítulo 2, tenha-se a atenção do capítulo 1 e verso 15. Tratar sobre o que precisa ser tratado. Falar sobre o que precisa ser falado. Não ser omisso para com as demandas urgentes. Não fingir que questões delicadas não estão acontecendo. Não colocar a poeira para debaixo do tapete. Esta é a igreja. E estas são as pessoas que vão viver a promessa do avivamento do capítulo 2. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você. Ponha suas reuniões em dia. E faça ainda no mês de março as reuniões difíceis que você evitou fazer durante todo o ano passado. Porque algumas coisas na sua vida só não aconteceram no ano passado. Porque quem não tem coragem de fazer as reuniões difíceis não entra na festa do avivamento. Quem não tem coragem de tratar sobre o que precisa ser tratado, dizer o que tem que ser dito, confrontar o que tem que ser confrontado, não pode adentrar aos festejos do Pentecostes. Existem festas poderosas aguardando você e a sua casa. Uma pessoa bem aqui levantou a mão. Existem festas grandiosas aguardando você e a sua casa. Mas antes delas, assim te diz o Senhor, há reuniões difíceis que terão que acontecer. Há conversas que não podem ser mais adiadas. Há reuniões familiares que não podem ser mais adiadas. Há repreensões de pais a filhos que não podem ser mais adiadas. Há segredos entre casais que não podem mais continuar como segredos. Deus me trouxe aqui esta noite para dizer: eu costumo honrar quem tem coragem de fazer as reuniões difíceis. Olhe bem para quem preside a reunião do verso 15. É o apóstolo Pedro. É ele quem se levanta para tocar no difícil e delicado assunto do suicídio de Judas. Mas é o mesmo Pedro que se põe de pé em Pentecostes no capítulo 2 para pregar a primeira mensagem avivada da igreja, em que 3.000 almas vão se converter. São os homens que têm coragem de se levantar para as reuniões difíceis, que Deus os levantará para presidir as grandes celebrações. São as mulheres que têm coragem de se levantar para as reuniões difíceis, que Deus usará com poder nas grandes celebrações. Há o tempo de fazer as reuniões delicadas, porque elas são o caminho para as festas que você quer viver. Mas nós não queremos. Nós não queremos fazer reuniões difíceis. Nós não queremos falar sobre coisas difíceis. Nós não queremos entrar em assuntos delicados.
Nós queremos dizer que temos uma promessa. Olha para o seu vizinho e diga: você tem uma promessa? Horrível, vai de novo. Você tem uma promessa? Eu tenho uma promessa, pregador. Deus está cuidando de tudo. Oh, que coisa linda. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando da minha casa. Que maravilha. Deus está cuidando do meu casamento. Glória a Deus. Deus está cuidando de tudo que leva o meu nome. Aleluia, eu creio nisso também. Vou fazer o seguinte então. Aproveita que Deus está cuidando de tudo, que você não precisa fazer nada. Não rega também o seu jardim, não. Daqui a um mês você vem me contar como é que ele está. Essa nossa espiritualidade, que por vezes é uma espiritualidade tola, ignorante, onde nós pensamos que por termos uma promessa, não precisamos fazer reuniões. Pastor, meus filhos têm uma promessa. Isso não tira de você a obrigação de corrigi-los agora. O aleluia sumiu, glória a Deus, desapareceu. Não, pastor, mas o senhor não está entendendo. No tempo certo, Deus vai tratar com ele. Eu estou preocupado com essa sua espiritualidade, onde você está esperando um tal tempo certo para Deus tratar com ele, enquanto seus filhos que comem da sua comida e moram debaixo do seu teto, estão em rebeldia, sendo menores de idade, e você não decide nada sobre a vida deles. Eles mais mandam em você do que você neles, e você está se valendo de uma promessa. É bom você começar a fazer as suas reuniões logo, porque senão você vai passar dessa vida e não vai ver promessa nenhuma se cumprir, porque você precisa fazer a reunião difícil para o avivamento de Atos 2 acontecer. Alguém tem coragem de dizer um aleluia? Alguém tem coragem de dizer um glória a Deus? Chacoalha alguém está do seu lado, diga: é nessa semana. Aquela reunião que você está enrolando é nessa semana. Pastor, e a reunião é para quê? Reunião é para um novo. Um novo quê? Um novo apóstolo. Não é um novo Judas. É muito importante você entender como é que acontecem as substituições do reino de Deus. A vaga não era para um outro Judas, a vaga era para outro apóstolo. Porque Deus nunca faz substituições para que quem substitui repita as mesmas histórias. Alguém ainda está por aí? Se você entrou no lugar de alguém, você entrou no lugar para fazer o que ele não fez e não fazer igual a ele. A vaga não é para outro Judas, a vaga é para outro apóstolo. Porque Judas, no colégio apostólico, só teve um, não precisa de dois, nem de três. Eu e você precisamos entender que quando Deus nos dá a oportunidade de entrar para substituir alguém em algo que foi feito, não é para que você repita do jeito que foi feito errado, é para que você entenda que é para entrar na vaga e não repetir a história. A reunião vai acontecer, quem diz amém? A reunião vai acontecer e por ela ter acontecido, nós vamos conseguir chegar em Atos 2. Nós vamos conseguir chegar com a igreja coesa, com a igreja reunida, com a igreja guardando a promessa, com a igreja com a reunião feita, com a igreja com o colégio apostólico íntegro, inteiro, restaurado, restituído, porque vai ter Pentecostes em Atos 2. Festa. Festa é uma palavra que no hebraico é Hag. Hag significa fazer um círculo. Hag, festa. Na língua original do povo de Deus do Antigo Testamento. Significa fazer um. Para que se faz um círculo? Para que se faz um círculo? Se não para fazer uma demarcação. Festa é demarcação. Festa é delimitação. Festa é exposição clara de quem está dentro e quem está. O Pentecostes é uma exposição clara de quem está e de quem está. Toda festa é uma circunscrição. Toda festa é uma delimitação. Toda festa é um convite a que eu decida se quero estar dentro dela ou fora dela. O Pentecostes não é diferente. O Pentecostes é para ser decidido. Ou eu estou dentro dele, ou estou fora dele. Ou eu sou um observador do lado de fora,
ou um participante do lado de dentro. Ou eu sou um crítico do lado de fora, ou um mergulhado do lado de dentro. Ou eu sou um observador do lado de fora, ou um atuante do lado de dentro. Ou eu sou um especulador do lado de fora, ou sou um doido pelo avivamento do lado de dentro. Eu vim aqui entregar uma palavra esta noite. Não tenha dúvida, a arquibancada está lotada de gente do lado de fora do círculo, especulando, criticando, devastando, falando toda sorte de bobagens, besteiras, mas há um povo do lado de dentro, vivendo Pentecostes, vivendo avivamento, mergulhando em avivamento, crendo em avivamento, e ainda que do lado de fora, a torcida fale mal, fale que é excentricidade, fale que é loucura, fale que é qualquer outra coisa, quem está do lado de dentro é quem sabe que do lado de dentro tem transformação, tem graça, tem glória, tem fogo, tem renovo. Eu prefiro estar do lado de dentro. Aleluia. É interessantíssimo que ao mesmo tempo que existe um crescimento tremendo no movimento pentecostal, um crescimento tremendo do avivamento de Deus sobre o Brasil e sobre o mundo, cresce também paralelamente um movimento contrário, de esfriamento, de crítica, de demonização do avivamento. Ao mesmo tempo que o avivamento cresce e desenvolve, crescem também seus críticos mais severos, seus críticos mais carnais. Porque ao mesmo tempo que cresce a roda do avivamento, cresce o círculo do avivamento, cresce também a roda dos escarnecedores. E você precisa rapidamente decidir onde você toma o lugar, ou no círculo do avivamento, ou na roda dos escarnecedores. Como você tem lidado com o avivamento? Estando no círculo dos avivados ou na roda dos escarnecedores? Porque não dá para viver avivamento no círculo e na roda. Ou você está no círculo, ou você está na roda. Ou você reverencia o avivamento, ou escarnece do avivamento. Ou você vive o avivamento, ou você ri do avivamento. Ou você recebe o avivamento, ou tripudia sobre o avivamento. Ou o avivamento para você é coisa séria, ou o avivamento para você é piada. Ou língua estranha para você é a linguagem suprema da oração, ou língua estranha para você é piada dentro da sua casa. Ou o avivamento para você é conteúdo para você receber de Deus, ou é conteúdo para você dar gargalhada na internet. Decida se você está no círculo ou na roda. Eu só vou te dizer uma coisa. Se você decide estar na roda dos que escarnecem ao avivamento, não queira depois que as próximas gerações estejam no círculo. Porque vai ser muito difícil você convencer os seus filhos a buscarem o avivamento do círculo, se eles só te veem na roda. Se sua família só vê você o dia inteiro rindo de língua estranha na internet, rindo de piada de língua estranha, de escarnecedores de avivamento na internet, vai ser muito difícil que você faça seus filhos dobrarem o joelho para buscarem de Deus revestimento de poder. Então decida hoje, aqui e agora, ou você está no círculo do avivamento, ou está na roda dos escarnecedores, ou você sabe que a coisa de Deus é séria, ou você vai ficar rindo das coisas de Deus, ou você leva línguas estranhas a sério, ou elas vão enviar pirada no seu telefone celular. Deus me trouxe aqui para dizer uma palavra: ou nós seremos guardiões do avivamento, ou seremos mais gente para rir do avivamento. Ou nós seremos zelosos pelo avivamento, ou seremos mais uns dos tantos que reputam o avivamento como uma espécie de esquizofrenia espiritual. Mas eu vim pregar a uma igreja que não só vive, mas ela também zela, ela também reverencia, ela também guarda. Pega a mão de alguém que está do seu lado, pegue a mão, porque eu vim de Deus aqui liberar uma palavra. Está na hora de brincadeira com coisas de Deus pararem na sua casa. Está na hora de você proibir
proibir gente de perto de você escarnecer de língua estranha. Está na hora de você proibir gente perto de você de brincar com as coisas espirituais. Ou nós decidimos que isso é coisa séria, ou é objeto de chocarrice, ou isso é coisa séria, ou isso é brincadeira, ou acreditamos no avivamento, ou rimos do avivamento. Decida agora de que lado você está, ou no círculo do avivamento, ou na roda dos escarnecedores. Por ter passado pela difícil reunião, a igreja chegará em Pentecostes, no círculo do avivamento. No círculo do avivamento. A festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes é precedida por uma outra grande festa. Alguém sabe qual é? Páscoa. Quem está aí, diga amém. A festa do Pentecostes é precedida por uma outra festa. 50 dias antes de Pentecostes acontece outra festa. Qual o nome da festa? Qual o nome da festa? O que a Páscoa marcou para nós? Vamos de novo. O que a Páscoa marcou para nós? Preste bem atenção. Jesus morreu na sexta-feira. Ele havia dito sobre si mesmo: o grão de trigo precisa cair no chão e morrer. Vou repetir, preste muita atenção. Jesus disse sobre si mesmo: o grão de trigo precisa cair no chão e morrer. Isso aconteceu quando? Na sexta-feira. Na sexta-feira o grão de trigo caiu no chão e morreu. No domingo, Páscoa, o grão de trigo venceu a força da terra. Pastor, o que o Pentecostes tem a ver com isso? Tudo. Porque um dos marcos da festa de Pentecostes é a exibição de um feixe de trigo. Na festa de Pentecostes, Israel erguia o feixe de trigo. Jesus disse: eu sou o grão de trigo, morro na sexta, sou ressuscitado na Páscoa, e 50 dias depois, o meu feixe se levanta para avivar a minha igreja, porque Pentecostes não é sobre ninguém mais. Pentecostes não é sobre Gabriel. Pentecostes não é sobre Miguel. Pentecostes não é sobre Pedro. Pentecostes não é sobre Paulo. Pentecostes é sobre Jesus de Nazaré. O grão de trigo que caiu na terra na sexta, saiu da terra na Páscoa e no domingo foi levantado no Pentecoste, melhor levantado como feixe de trigo para avivar, levantar, erguer, restaurar, renovar. Eu estou de pé porque ele se levantou e ele disse: quando eu for erguido, eu atrairei todos a mim. Aleluia! Esta igreja está vivendo este dia. O dia onde Lucas assim escreve, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Eu já não vou demorar muito. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente. Lucas diz assim: o dia de Pentecostes se cumpriu, porque tinha um dia. Eu estou dizendo para você que o Pentecostes tinha um dia, 50 dias depois da Páscoa. Pentecostes, penta, 5, 50. Então o dia de Pentecostes era especificamente marcado, mas a manifestação foi de Você consegue entender esse Deus que trabalha com agenda e surpresa ao mesmo tempo? Ah, você foi embora, vou tentar de novo. Você consegue entender um Deus que trabalha com agenda e com surpresa ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo que Deus é profundamente organizado no seu calendário, Ele também não abre mão do seu de repente. Quem sabia que esse culto hoje aqui ia acontecer? Quem sabia? Mas isso não exclui o de repente. Quem sabia que hoje seria a celebração dos 17 anos dessa igreja? Quem sabia?
Ou seja, as coisas de Deus têm agenda, ordem e dia, mas um Deus ordeiro no seu calendário não abre mão do seu de repente. Pastor, explica isso melhor, com todo prazer. Nenhuma igreja vive nem só de calendário, nem só de repente. Se a igreja viver só de calendário, ela é pragmática, sistemática. Se a igreja viver só de repente, ela é sobrenatural, não tem organização. Deus chamou uma igreja para ter calendário e de repente. Calendário e de repente. Calendário de repente. Ela é organizada, mas permite-se ser surpreendida pelo Espírito Santo. Ela sabe que dia que tem que vir na reunião, mas sabe que na reunião também tem o de repente de Deus. Ou se você puder levantar a mão o mais alto possível, eu profetizo que no meio da ordem, no meio do ordinário, no meio do agendado, no meio do programado, no meio do agendado, Deus fará os seus de repentes. Ninguém vive só de agenda, ninguém vive só de surpresa. O equilíbrio perfeito é o agendado e o surpreendente. O agendado e o surpreendente. A agenda dessa igreja esse ano vai ser organizada, mas vai ter espaço para o de repente. A igreja que não tem o de repente tornou-se burocrática. A igreja que não tem o de repente tornou-se sistemática. A igreja que perdeu o de repente tornou-se politizada. A igreja que perdeu de repente só tem movimentos religiosos. Só tem movimento de religiosidade. Ela tem liturgia, mas não tem o de repente. Eu acredito numa igreja que não é desmantelada. Ela tem ordem, ela tem dia, tem hora para começar, tem hora para terminar, tem cadeiras suficientes para todos se assentarem. Ela tem uma liderança instituída, ela tem um presidente instituído, ela tem um CNPJ, ela é institucionalmente organizada, mas ela é completamente aberta para o de repente. O elemento surpresa de Deus não pode deixar de atuar no meio da igreja. O elemento surpreendente não pode deixar de atuar no meio da igreja. Eu preciso sair da minha casa sabendo que o culto tem dia, o culto tem hora, mas também tem de repente. Eu preciso sair da minha casa sabendo que a mensagem tem hora, a mensagem é bíblica, mas ela também tem seus de repente. E hoje ainda dá tempo de um de repente de Deus pegar você, pegar a mim, pegar essa casa. Só quem está aberto ao de repente de Deus, levante a mão, faça um barulho, 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 barulho. Há igrejas tão aficionadas pela ordem que perderam a perspectiva do de repente. Elas são tão aficionadas pelo calendário que perderam a perspectiva do de repente. Elas são tão organizadas nos seus calendários que já não tem mais espaço para o de repente. Elas são tão liturgicamente engessadas que já não tem mais espaço para o de repente. Eu não vou negar a vocês, meus irmãos, eu ando um pouquinho nesse Brasil e um pouquinho menos nesse mundo, e eu tenho visto muitas reuniões onde eu olho e digo: Senhor, não tem espaço para o teu de repente aqui. Parece que ninguém espera, parece até que ninguém quer, parece que todos querem mesmo é que tudo continue exatamente de maneira programada, de maneira absolutamente previsível. Que evangelho tedioso é esse, aonde o de repente de Deus não tem espaço. Que Deus esta noite quebre o nosso tédio, que Deus essa noite entre por onde Ele quiser entrar. A Bíblia diz que Deus faz seu caminho no meio da tormenta, ou seja, as rotas de Deus não são convencionais. Eu penso que é de um jeito, Ele vem de um outro. Eu penso que vai ser assim, Ele faz de outro jeito. Eu penso que é pelo norte, Ele vem pelo sul. Eu penso que a onda vem pelo leste, ela vem pelo oeste. Eu não sei por onde Deus virá, eu só quero é que Ele venha. Eu já participei de algumas reuniões que só tinham de repente.
Vou falar para você. Também não é bom, não. O casamento perfeito. A igreja está nascendo aqui, gente. Você consegue entender isso? Você entende que isso aqui é uma dica. O Senhor está dizendo assim, olha para como a igreja nasceu. Atos 2, a igreja está nascendo. Olha para como ela nasceu. Agenda e de repente. Os dois ao mesmo tempo. Porque a vontade do Senhor, a vontade do noivo, é que a igreja tenha toda a sua programação, sem deixar de dar espaço para algo que Deus sempre gostou de fazer. O seu Preste atenção. Olhe só. Porque talvez, e só talvez, não tenha pretensão de dizer que propriamente você não tenha observado. Mas talvez você não tenha observado que fato curioso é quando Lucas diz que de repente veio do céu um som de um vento. Não. Um som como de um vento. Lucas também diz que foram vistas sobre eles línguas repartidas de fogo. Não. Como que de fogo? Repare bem, não existe literalidade. Lucas não diz assim, veio do céu o som de um vento. Não. Ele diz assim, veio do céu o som como de um vento. Lembrava isso. Lucas está falando sobre questões análogas. Lembram algo. Conectam-se a algo. O som não era literalmente de vento, era como de um vento. Da mesma maneira, quando Lucas vai falar sobre as línguas, ele fala, as línguas eram repartidas, não eram línguas repartidas de fogo, não era literalmente, eram línguas repartidas como que de fogo. Lembrava isso? Análogo a isso. Pastor, onde o senhor quer chegar? Você não percebe como é que Deus deixou a coisa maravilhosamente aberta para favorecer os próximos de repentes? Porque se na Bíblia tivesse escrito assim, ó, avivamento acontece com som de vento, a gente ia ficar esperando o quê? Esperando o quê? E se não viesse som de vento, não ia ter? Então o Senhor diz assim, ó, é som como de um vento, mas não é som de vento, pode ser som de outra coisa. Pode ser da bateria. Pode ser do saxofone, pode ser da guitarra, pode ser do teclado, pode ser de alguém que se ergue em cânticos proféticos lá na última cadeira. Aí Lucas vai dizer assim, as línguas eram repartidas como de fogo. Como? Analogamente a isso. Senão eu ia ficar olhando e esperando que uma língua literalmente repartida de fogo pousasse sobre a sua cabeça. Mas Lucas está dizendo, foi desse jeito lá. Mas pode ser de outro jeito depois. Ou seja, há um leque de possibilidades abertas para a forma como Deus vai fazer o seu de repente. Lá foi som parecido com de vento. Aqui, o som pode ser de músicos, o som pode ser de um grito de língua estranha, o som pode ser até de uma criança que Deus tome dentro da igreja. O som pode ser de um grito, mas também pode ser de um choro. Pode ser um choro, pode ser um grito, mas também pode ser um gemido, porque o jeito como o Espírito Santo vai tocar em você e você vai reagir, pode não ser exatamente como vai ser, como eu vou reagir, mas o que importa é que se emita som, pode ser de vento, pode ser de de bramido de leão, pode ser de alguém uivando, pode ser, o que importa é que tenha som. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, não me engessem, não pensem que vai ser literalmente assim, nem literalmente assado, eu vou vir por onde eu quiser, vou fazer como eu quiser, o som vai ser do que eu quiser, porque quem está comandando na reunião sou eu. Eu começo a concluir, olha o que vai acontecer agora. A casa está tomada. 120 crentes estão cheios do Espírito Santo. Vou tentar de novo. 120 crentes estão cheios do Espírito Santo. E agora vai começar a acontecer uma manifestação, uma palavra, um discurso de Pedro.
E assim a Bíblia descreve o início desse momento. Pedro pondo-se em pé com os 11. Repita comigo. Pedro pondo-se em pé com os 11. Olhe para mim. Vou te sugerir para fazer uma conta muito difícil. Pedro, 1 mais 11. Olhe. Pedro, mais 11. Se a Bíblia está dizendo que Pedro se levantou com os outros 11, quantos discípulos, quantos apóstolos de pé nós temos então? Quantos? Quantos? Olha para o seu vizinho aí, olha para ele e diga, ainda bem que teve reunião. Pastor, não entendi, vai entender agora. Se não tivesse tido reunião, Pedro se levantaria com 11, sim ou não? Se levantaria com quantos? Então, quantos seriam vistos ali diante daquelas pessoas? 11 em vez de? 11 em vez de? Você consegue entender que aquelas pessoas iriam olhar e dizer assim, uai, curioso, eles não eram 12? Eu sempre ouvi dizer que o tal Jesus andava com, mas eu estou ali olhando. A primeira imagem que a igreja ofereceria para quem estava reunido em Jerusalém é que ela se quebrou e não soube se consertar. Antes da primeira palavra, Pedro teria perdido a multidão. Porque há mensagens que são estragadas antes da primeira palavra. Se a igreja não cuidar da imagem que ela proporciona, ela compromete o discurso que prega. Só que há quem diga que nada disso importa. Importa sim. Porque se nós damos a imagem errada, nós tiramos o crédito daquilo que dizemos. Nós não poderemos ser vistos com 11 se somos 12. O que o inferno quer é que a igreja demonstre um retrato de uma igreja fragmentada, dividida, problemática, onde denominações correm atrás de seus próprios interesses. É por isso que não há possibilidade do grande avivamento vir sobre a nação brasileira, enquanto a igreja não recuperar seu senso de coesão e unidade. Nós não seremos vistos como uma pluralidade denominacional, nós seremos vistos como igreja do Senhor Jesus. Ou quem ainda está por aí, levante a mão, dê um grito de vitória, dê um brado de glória a Deus. Tem 12, assim como eram 12. No número que eram 12, tiveram seus problemas, mas resolveram. Tiveram seus problemas, mas fizeram suas reuniões. Porque veja bem, a questão não é se temos ou não nossos problemas. No colégio apostólico de Jesus houve um traidor suicida. A questão não é se temos nossos problemas, a questão é se temos coragem de resolver nossos problemas. O descrédito da sociedade não vem sobre a igreja porque ela tem problemas. Vem sobre a igreja que tem problemas e não sabe resolver seus problemas. Não há ninguém aqui nessa plateia apontando os apóstolos dizendo, olha lá, ó, aquele lá é o Matias. Não era para ele estar ali não, quem era para estar ali é o... Não tem isso. Porque quem resolve os seus problemas não é lembrado sobre o seu passado. Alguém ainda está por aí, por favor? Então veja, Pedro se levanta, põe-se em pé com os 11. E agora nós vamos ver uma cena maravilhosa, porque agora a Bíblia diz que Pedro vai falar. Quem vai falar? Quem vai falar? Vou chamar o pessoal do louvor aqui. Quem vai falar? Quantas pessoas foram cheias do Espírito Santo? Diga 120. Você pode fazer melhor. Quantos cheios do Espírito Santo? Quantos se colocaram de pé? Vamos de novo. Quantos cheios do Espírito Santo? Quantos se colocaram de pé? Quantos falaram? Vamos de novo. Quantos cheios do Espírito Santo? Quantos se colocaram de pé? Quantos falaram? Preste atenção nisso aqui. Você percebeu que a coisa foi reduzindo de 10 em 10%? 120 cheios. Dos 120 cheios, só 10% se levantaram, 12. Dos 12, só cerca de 10% ficou de pé, 1. Pastor, o que é isso? Isso é um retrato fiel.
Você não percebe que é assim que acontece? Tem uma pessoa com uma notoriedade de pé. Só tem uma pessoa com uma notoriedade falando, só que ela só está falando porque outros 11 estão de pé. E os 12 só estão de pé porque 120 foram cheios. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Nem todos falam, nem todos ficam de pé, mas todos são cheios. Quantos foram cheios? Diga todos, quantos foram cheios? E quantos ficaram de pé? E quantos falaram? Você pode não ser o um que fala. Você pode não ser dos 12 que estão proeminentemente de pé. Mas com certeza, você precisa ser um dos 120 cheios, 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 cheios. Alguém só tem voz porque o colégio apostólico está de pé. E o colégio apostólico só está de pé porque os 120 estão de joelhos. Se os 120 estão de joelhos, os 12 estão de pé. E se os 12 estão de pé, alguém está falando. O reino de Deus é um reino de cooperação. Nem todos falam, nem todos têm notoriedade, mas todos precisam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas falaram em línguas e fizeram barulho? Quantas? Diga todas. Puxa, vamos lá. Quantas fizeram muito barulho? Quantos falaram e pregaram? Quantos fizeram barulho? Quantos falaram e pregaram? Você entende? Você consegue pensar 120 crentes pregando ao mesmo tempo? Tinha como acontecer isso? Fazia sentido isso? Então tinha que ser uma pessoa pregando. Mas essa pessoa só está pregando para uma plateia que se reuniu por causa do barulho de 120. Então o barulho acorda, chama atenção, reúne, desperta. E aí uma voz. Deus levanta e a mensagem começa. A instrução começa. Pastor, eu não entendi. Vai entender agora. Pedro foi o único a pregar, mas não foi a única voz ouvida. A voz dos 120 tinha sido ouvida antes, falando em línguas. A questão é que o fato de você não ser a única voz não significa que você não tem uma voz. Às vezes Deus precisa pegar todas as vozes e mandá-las fazer barulho para chamar a atenção da cidade. Para que quando toda a cidade esteja se perguntando o que está acontecendo ali, o que está acontecendo ali, o que está acontecendo ali. Aí os 12 se levantam. Quando os 12 se levantam, um começa a falar e o mover de Deus começa. Eu vim aqui pregar uma palavra e a palavra é: todos precisam ser cheios do Espírito Santo. Todos precisam ser cheios do Espírito Santo. Para que 12 fiquem de pé, todos precisam ser cheios do Espírito Santo. Para que alguém pregue, todos precisam ser cheios do Espírito Santo. Retaguarda de oração, retaguarda de intercessão, retaguarda de avivamento. Uma igreja onde todos são cheios do Espírito Santo, indistintamente todos cheios do Espírito Santo. Homens, mulheres, crianças, todos cheios do Espírito Santo. Todas as classes sociais cheias do Espírito Santo. Todas as raças cheias do Espírito Santo. Todos os níveis intelectuais cheios do Espírito Santo. Todos os níveis acadêmicos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Porque a virtude de Deus há de vir sobre vós. Tem pergunta que não vai ser respondida, mas não vai faltar a virtude do Espírito Santo. Oh, remana xalarabagai. Uma das coisas mais perigosas que pode acontecer, e aqui eu concluo. Uma das coisas mais perigosas que pode acontecer é que alguém que não está lá falando, nem nos 12 de pé, acredite que por não estar nem lá falando, nem nos 12 de pé, não precisa ser cheio do Espírito Santo. Existe algo que o nosso adversário quer sutilmente
incutir na nossa mente. Você não precisa, porque não vai ficar de pé. Você não precisa, porque você não vai falar. Mas eu estou aqui te explicando que só tem 12 de pé porque 120 foram cheios. Você é importante para aquilo que Deus está por fazer nessa igreja. Você é fundamental para aquilo que Deus está por fazer nessa cidade. E se de alguma maneira até hoje, até esse minuto, você sentiu-se preterido, diminuído, menosprezado e acreditando que o avivamento não era uma questão importante para você, eu amarro e desfaço essa mentalidade no poder do nome, do sangue de Jesus Cristo e trago tua mente cativa agora o entendimento desta palavra, onde te diz o Senhor: todos foram cheios do Espírito Santo. Se você é dos todos, então vai ficando de pé do seu lugar agora. Eu não perguntei se você é dos negros, se você é dos brancos, se você é dos ricos, se você é dos pobres. Eu perguntei se você está no meio dos todos. Você é dos todos, então a promessa do avivamento é para você. A promessa do avivamento é para mim. A promessa do avivamento é para nós. A promessa do avivamento é para todos, todos. Uma igreja totalmente cheia, ela aparelha, ela equipa os seus ministros. Uma igreja completamente cheia, ela impulsiona. O rimiaia cheia. Uma igreja completamente cheia, ela dá coragem para o colégio apostólico ficar de pé. Um Pedro está pregando encorajado por 120 joelhos. Um Pedro está pregando encorajado por 120 crentes. A igreja precisa assumir seu papel de ser totalmente cheia. Segure a mão de alguém do seu lado agora, por favor. Porque um círculo está se formando essa noite. Um círculo que deixará absolutamente claro quais pessoas decidiram estar de fora e quais pessoas decidiram estar de dentro. Um círculo está se desenhando no mundo espiritual esta noite aqui. E o Senhor está me dando ordem para perguntar: você quer ficar de dentro do que eu estou prestes a fazer? Ou você quer ficar de fora? Porque fazer, eu vou fazer. A única pergunta é se você estará nisso ou não estará. Porque fazer, eu vou fazer. Derramar, eu vou derramar. Trazer a gente dessa cidade aos meus pés, eu vou trazer. Trazer essa cidade para o altar do arrependimento, eu vou trazer. Incendiar o Distrito Federal, eu vou incendiar. A pergunta é se você está de dentro do círculo ou se você está do lado de fora do círculo. Eu vou repetir: um círculo está se formando ao nosso redor esta noite. E a pergunta do Espírito Santo é clara: queres tu ficar de dentro ou queres tu ficar de fora? Do lado de dentro tem graça, tem fogo, tem companhia. Do lado de dentro você não luta sozinho. Do lado de dentro você não anda sozinho. Do lado de dentro você não crê sozinho. Do lado de dentro você não ora sozinho. Do lado eu quero pedir a você que tem interesse real em ser cheio do Espírito Santo para conectar tua mente com Deus agora. Enquanto os queridos vão entoar essa canção que eu já percebi qual é, e é essa mesma. Oh, glória a Deus. Começa a entoar essa canção. Pode começar a entoar essa canção. Vai! Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Teu poder. Tem desejo. Do lado de dentro, do lado de fora. Do lado de dentro, do lado de fora. Do lado de dentro, do lado de fora. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus.
Vai subir teu som, vai subir teu som. Faça subir teu som. Faça subir teu som. Faça subir teu som. Faça subir teu som. Então vem. No meio da adoração. Te damos, te damos, te damos, te damos honra, toda glória, te damos glória. Deixa o de repente de Deus acontecer. Pra sempre te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, sempre amém. Oh, vem nos incendiar, então vem. Pra terminar a última vez, vai. Quero ouvir o som do céu. Então vem me incendiar meu coração. Ore calabarancho relé. Iri me canto remancho rebeque levaramancho remacala. Mas recebereis a virtude do Espírito quando todas as coisas que você esperava não estiverem acontecendo. Recebereis a virtude do Espírito Santo quando os resultados da política não nos agradarem. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Em meio a convulsões sociais, a igreja segue recebendo a virtude do Espírito Santo. Em meio a desajustes econômicos e sociais, a igreja sobrevive debaixo da virtude do Espírito Santo. A virtude que fez a igreja crescer mesmo em meio à pandemia. A virtude que tem sustentado ministros de norte a sul, de leste a oeste. A virtude que inspira mensagens, que inspira canções. A virtude que dá as orações. A virtude que permeia a igreja. A virtude. A virtude. A virtude. A virtude. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Tô sentindo que ainda tem um de repente ainda para essa noite. Esconda-me em ti, ainda tem um de repente para essa noite. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas
nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, Jesus. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Você que um dia já esteve dentro desse círculo. Como eu amo seu nome. Você que um dia já esteve dentro desse círculo. Mas por alguma razão você hoje está do lado de fora do círculo. Não vive mais as coisas de Deus. Não vive mais as coisas do Espírito. Se você sente-se completamente fora do universo das coisas do Senhor, mesmo um dia já tendo estado dentro, e se você deseja receber uma poderosa renovação da parte do Espírito, sai do teu lugar e vem no altar aqui agora. Sai do teu lugar e vem no altar aqui agora, rapidamente. Rapidamente. Você que já teve experiência com Deus, você que já operou nos dons, você que já operou nos dons espirituais, já esteve dentro do círculo do avivamento e por alguma razão está do lado de fora. Eu não estou chamando apenas quem está afastado da igreja, eu estou chamando crente também, que está do lado de fora do círculo do avivamento. Queres voltar para o círculo? Vem no altar aqui agora. Vem no altar aqui agora. Corra para o altar agora. Corra para o altar agora. Corra para o altar agora. Agora, vem. Vem. Esconda-me em ti. Vem. Nas asas do seu amor. Vem. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Esconda-me, Jesus. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Eu vou repetir o convite. Eu vou repetir. Eu estou chamando no altar quem um dia já esteve dentro do círculo do avivamento, atuante nos dons, crendo no sobrenatural de Deus. Só que algumas coisas aconteceram e você esfriou nas coisas do Espírito. Não opera mais nos dons. Já foi um vaso de Deus, está emborcado, calado. Sai do teu lugar agora e vem no altar, porque eu quero orar por você, em nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem no altar agora. Não, pastor, eu vou ficar daí mesmo. É daí mesmo que você vai continuar do lado de fora, porque o chamado do Espírito é no altar. É no altar. É no altar. No altar. Eu vou começar a orar em 30 segundos. Sai do teu lugar e vem no altar agora. Vasos embocados, sai do lugar e vem no altar agora. Gente que já foi profeta de Deus nessa cidade, poços entulhados, sai do teu lugar e vem no altar agora. Esfriamento espiritual tomou tua vida, sai do teu lugar e vem no altar agora. Relativizando tudo, sai do teu lugar e vem no altar agora. Mornos, saiam do lugar e vem no altar agora, antes que Deus vomite você da boca dele. Vem pro altar. Minacancho relepro manara machando kelebari. Ana calabacala chore calabacataro que nesse keleprovacé. E minicancho reva calamando cominansi keleprovassai jo kelebaia. E pra calamanturi que le profeci calo proposto cono que entre papa. Alamanturi que tere manarando remana cantare manai. Aquele mesmo fogo, aquela mesma glória, aquela mesma vitalidade, aquele mesmo poder vai voltar, vai voltar, vai voltar. E a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Começa a renovar agora, Jesus. Começa a renovar
renovar agora, Jesus. Começa a renovar agora, Jesus. Começa a renovar agora, Jesus. As línguas de novo, a oração nas línguas estranhas de novo, palavra profética de novo. Que se abram os teus olhos de novo, que a tua sensibilidade espiritual seja recuperada. Agora, 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 agora. Virtude outra vez, virtude outra vez, virtude outra vez, virtude outra vez, virtude outra vez. Eu navegarei no oceano do Espírito. Eu navegarei Estenda a sua mão para cá, toda a igreja, em nome de Jesus. Estenda a mão para cá, em nome de Jesus. Toda a igreja. Toda a igreja. Então vamos no refrão, vamos no refrão. Espírito, 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 Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Todos foram cheios. Vem com Pentecostes. Todos foram cheios. Ó, vem Deus e enche-me de novo. Todos. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. No oceano você amar, ninguém vai se amar. Vai falar em mistério aí. Eu vou dar um minuto para você falar em mistério. Eu vou dar um minuto para você falar em mistério. Pega as tuas mãos e começa agora. Começa agora. Vai falando em línguas, em línguas, em línguas. Xarabaga sereboso de Amaya daraba xarabaga daraba Amaraba saca saraba Lepoco sorobu. Sem nenhuma explicação. Araba sou Xerebo de lebla Xabababa xaraba. Desce como fogo.